O meu objetivo nesse vídeo é explicar a evolução de uma landing page, de um web app de vendas, de uma para outra, como que tem sido esse processo de construir páginas com o IA e os resultados que a gente tem alcançado com isso. Não sou designer, não sou web designer, apenas utilizo IA para construir páginas de venda. De um lado, a minha página antiga, eu fiz ela em meados de outubro, acredito, utilizando o Lovable, e de certa forma foi uma boa experiência porque eu já tinha feito páginas no Elementor. Eu utilizava o Elementor, já fiz algumas landing pages, mas nada muito elaborado. E com o Lovable já foi uma baita ferramenta, eu consegui extrair um bom resultado de landing page para vender o meu produto, vender o meu web app. É um aplicativo de produção de conteúdo que auxilia as pessoas a produzirem conteúdo. Acredito que para o mercado digital já é uma página que seja boa, né? Seja uma página decente, pelo menos. Só que atualizou muito rápido. A IA tá atualizando rápido demais e, por exemplo, eu não tinha feito ainda uma página com o Anti-Gravity. E essa daqui foi a primeira página que eu fiz com o Anti-Gravity usando o Cloud Code. Então a gente já consegue colocar mais movimento na página. E o objetivo é que você consiga fazer isso também. Eu vou mostrar o processo bem simples e bem prático, como que você pode chegar nesse resultado. A página mudou, né? Eu consigo colocar uma animação de fundo que acontece conforme o scroll do mouse. Muito simples de fazer também. Eu vou mostrar as partes boas e os desafios que você pode encontrar ao construir uma landing page de vendas, né? Para o seu infoproduto, para sua agência, seja o que for que você vende aí no digital. Eu, na verdade, na minha agência, eu terceirizo esse trabalho de produzir landing pages para os clientes, mas às vezes, eu acabo construindo também, explorando essa arte de fazer páginas, só mostrando ela também no formato celular, correto? Que ela já fica toda otimizada. A landing page, não preciso, no Elementor, né? Às vezes eu precisava ficar editando uma parte que é para o desktop e outra parte para mobile, mas aqui você, claro, pode dividir, pedir para os comandos fazer alteração apenas no desktop e apenas no mobile, e ele vai fazer de forma automática. Eu tinha apenas uma ideia na cabeça e quis executá-la. Bom, vamos à ação. Como que eu cheguei nesse resultado, né? O meu objetivo não é ser técnico e passar um passo a passo, é que você entenda o processo como um todo e execute. Foi assim que eu vi que seria possível eu construir isso. Eu não segui um passo a passo só de uma fonte, né, de conhecimento do YouTube, por exemplo. Bom, primeiro eu reuni referências. Utilizei um site chamado o Dribbble. Utilizei esse site de referência, coloquei aqui landing page. Ele traz várias referências realmente de landing pages modernas. Eu sei que tem outros sites que reúnem referências de site, mas eu não vou me lembrar. Nesse projeto eu utilizei esse site para consultar referências. E dentro do Anti-Gravity, com a pasta do meu projeto, criei uma pasta chamada Sites Modelo. Então aqui tem vários modelos de landing page que eu coloquei aqui em PNG. Inclusive coloquei até vídeos. O meu objetivo aqui foi colocar referências até sites em HTML para ele dar uma olhada. Só que, de qualquer forma, por mais que eu tenha juntado referências aqui, acredito que foi até útil para ele entender a proposta que eu estava buscando. O que me fez realmente ter um início, acredito que numa landing page, esse site de design, digamos, da Apple, né, com esse Liquid Glass, com um sistema operacional, foi um prompt que eu vi no X. Foi um prompt específico que eu apenas coloquei e ele já me deu a base. Eu vou deixar esse prompt disponível para você dar início no seu site e aqui você vai entendendo o passo a passo como a gente vai construir ele. Bom, eu juntei as referências e simplesmente coloquei também, além das referências, o meu próprio site, né? O meu site atual, a minha copy, todo o PNG, né, desse site que eu mostrei aqui no início, que até então era o meu site de vendas. E aqui eu consegui extrair, né, a cores e tudo mais, a minha copy, enfim. E assim comecei o processo, instruindo a máquina aqui para que construísse uma landing page. E é basicamente esse o processo. De início, eu utilizei muito o Gemini 3.1 Pro, me surpreendeu. Aqui tá todos os comandos, foram alguns poucos comandos, né, que eu fui instruindo ele a construir o site aqui, sempre conversando aqui, dando meus prompts que eu utilizo aqui o áudio. Então me surpreendeu bastante o Gemini 3.1 Pro no início da construção, só que ele deu limite. O limite dele vai voltar só daqui uns 4 dias. E então eu comecei a utilizar aqui mesmo, do próprio Anti-Gravity, né, no terminal aqui do Anti-Gravity, o CloudOps 4.6. Utilizei também, estava conseguindo construir até atingir limite também, então eu tenho aqui o Cloud Code
da mesma forma, ele entendeu o projeto e comecei a destrinchar ele aqui também, dando os prompts, dando as ordens para até chegar nesse último resultado. Dessa forma, o que eu encontrei dificuldade, às vezes, foi em tarefas simples, porque uma coisa que aconteceu no site, no mobile, esse texto aqui, ele ficou com um fade preto, ele ficou apagado no mobile. E até então, tava muito difícil. Eu passei pelo menos umas 2 horas tentando resolver isso. E para você ver, uma coisa simples que eu poderia, em outro editor, abrir aqui e apenas configurar com um clique, colocando a camada desse texto para cima do fade, ele passou 2 horas não conseguindo resolver esse problema no mobile. O texto tava opaco. Até eu cheguei numa solução. Eu não gosto tanto de perfeccionismo. Acredito que as coisas têm que ser realmente úteis, bonitas, no mínimo trazer pelo menos a excelência, só que precisa ser útil. Então, pelo menos no mobile, ele colocou um fade, pelo menos todo preto. Depois eu vou ver como que eu vou conseguir consertar, pelo menos no mobile. Mas, de qualquer forma, o resultado do site... Ó, olha só o fade aqui, ó. Como fica? Fica dessa forma aqui no mobile. Foi a solução que ele encontrou por enquanto. Eu não vou mexer mais por enquanto, porque realmente é muita configuração para fazer no site. Basicamente, é você conversando com o Cloud Code, passando raiva às vezes com a máquina, xingando ele, para ele fazer o que você quer. E assim a própria máquina vai te instruindo a como que você pode fazer. Por exemplo, aqui eu quis subir esses vídeos, né, mostrando por dentro do aplicativo. Aqui o gerador de carrosséis, mostrar mais ou menos em formato de GIF. Eu tinha subido em vídeos em 1080, mas o site ficou pesado. De qualquer forma, é muito bom, porque é até incrível, porque você fala o problema, expõe o problema, fala, ó, o site tá pesado e tal, me dá uma solução, ele já traz uma solução pra, sei lá, reconverter os vídeos e já deixa o site muito mais leve pra fazer o deploy. Bom, e a ideia da coruja começou com um desenho. Eu queria ter uma headline que a coruja estivesse atrás do vídeo, né? Essa era a minha ideia principal. Eu subi também no meu projeto dentro do Anti-Gravity para o Cloud dar uma olhada nisso daqui, entender a minha proposta. Então, pra gente ter um vídeo animado no fundo do nosso site, a gente precisa de uma imagem. E então eu comecei a pedir para o próprio Cloud me dar prompts de coruja, né, que eu gostaria. Então eu gerava as imagens aqui dentro utilizando o Nano Banana 2, que é do Google. Esse daqui é o Flow do Google. Eu também usei o Whisk, mas esse daqui vai sair de linha. Eu acho que isso aqui vai fechar e eles vão concentrar tudo aqui no Flow, mas de qualquer forma é a ferramenta que eu utilizei para criar aqui a coruja, fazendo esse feedback, né? Pedia o prompt no Cloud, colocava aqui, baixava a imagem, falava pro Cloud os ajustes que eu queria, até chegar nesse resultado aqui. Foi essa coruja aqui que eu curti. E, posteriormente, dentro aqui do próprio Flow, tem a opção de animar. Olha só, eu tinha animado essa daqui. Aqui dentro tem como animá-la, né? Você pede... quero que a minha coruja abra as asas, faça movimentos de coruja, simples e tudo mais. Então aqui dentro do Flow, que é onde eu gerei as imagens, você pode colocar o prompt também para animar a sua imagem, beleza? Olha só. Mas foi rápido que eu consegui um resultado satisfatório que eu gostei. E aí, beleza, você gerou o vídeo, animou o vídeo e coloca na pasta do seu projeto. Eu havia aberto uma pasta aqui, designs para acrescentar, e você pede para o Cloud acessar a pasta, ele vai ver o que é o vídeo e aí você pede para ele colocar essa função, né, que transforme o vídeo em FFmpeg e coloque essa opção para cada scroll do mouse acompanhar o movimento. Foi basicamente isso, não foi um prompt exato, eu pedi essa função, porque no YouTube já tem bons tutoriais ensinando a fazer isso, então eu pedi para transformar em FFmpeg, colocar dessa forma. Eu pedi também, logo quando a pessoa atualiza o site, pelo menos já reproduz, mas já fica essa função de scrollar. Você pede também para colocar um fade, né, no site, para ela ir escurecendo. Eu optei por fazer isso para não dar contraste entre a letra e a própria coruja. A princípio seria um site pesado, mas ele ficou leve, convertendo também esses arquivos aqui para eles ficarem mais leves, retirando o brilho, usando o bom senso, na verdade. Usar um bom senso para não deixar os elementos aqui no site contrastarem. Sempre diminuir, né, ao máximo, deixar as letras em destaque. Sobre a copy do site, a mudança, acredito que eu já estava mirando em vender sistema. As pessoas estão cansadas de ficar vendo videoaula, ficar vendo curso, isso realmente acabou. Infoproduto tá em baixa. Eu acredito que o futuro são web apps, aplicativos de IA. Eu costumo falar que a solução de 2026 você vai apertar esse botão e seu problema vai desaparecer. Essa é a proposta. Foi um feedback mesmo que eu tava recebendo das pessoas que não estavam entendendo a proposta e assim, eu quis facilitar, tornar mais tangível. É um web app com várias funcionalidades, tem análise de concorrentes, te traz a estratégia completa, tem um gerador de carrossel, tem
tem uma análise também do YouTube para produção de conteúdo, a mesma coisa para o TikTok, a postagem em 7 plataformas, são várias features, né? Então para não ficar o Instagram OS, YouTube OS, TikTok OS, eu quis reunir tudo num nome só, que é o Creator AI, um web app, né? Eu chamo aqui de app, para facilitar, para trazer essa noção de que é uma coisa simples e fácil, que realmente a pessoa só vai instalar, vai cadastrar e vai começar a usar realmente de forma ilimitada, simples e fácil, como deve ser as coisas. Isso daqui deixando claro que não é um curso, a pessoa realmente não vai ficar vendo videoaulas e não é um método dentro de um curso, porque isso está já em baixa. Falando mais ou menos isso sobre a copy em querer trazer essa facilidade e inovar, mirando, né, essas inovações de 2026 com IA. Esse é o processo como um todo. Trocar muita ideia com o Cláudio aqui sobre o seu projeto. Você vai querer que o seu site seja de uma forma muito personalizada e específica. E esse é o panorama, como que é a produção hoje de um site, né, hoje em dia, como que você consegue ter esse tipo de resultado. Bom, realmente me surpreendeu construir um site aqui no Antigravity. Eu acredito que o Lovable perdeu muita utilidade, sinceramente, porque você consegue fazer até muito mais com o Cloud Code aqui dentro do Antigravity, questão de design e tudo mais, porque você tem o projeto aqui na mão, né? Aqui as pastas do seu projeto estão todas aqui. Me surpreendeu a experiência. Às vezes é simples, mas não é fácil. Você pode acabar esbarrando num desafio técnico, às vezes, do seu site de design que ele não vai estar entendendo como resolver. Mas, de qualquer forma, é uma baita ferramenta, cara. É incrível. Então, desse projeto, eu extraí um prompt para ajudar você a construir um site que leve esses princípios, que seja mais ou menos parecido com esse para o seu negócio também. E eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Se inscreve e deixa seu like. Valeu!